Hello, people! Satisfação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast My Business, um podcast do grupo My Job. Meu nome é Felipe Ávila e hoje comigo aqui eu tenho Pedro Pedrociano Neto, deputado, vice-líder do governo. Seja bem-vindo, deputado. Um prazer ter você aqui conosco hoje. Prazer estar aqui com você, Felipe, com todos os nossos amigos aqui do podcast. Prazer. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. E, aliás, eu vou ter que iniciar esse podcast fazendo uma confissão a você. Quando eu fui estudar você, eu falei, cara, ele é muito estudado, eu vou ter que fazer umas perguntas mais complexas, alguma coisa nesse sentido. Porque quando eu fui ver teu currículo, é um baita de um gabarito, aliás. Não começou assim, de repente. Tem uma história, né? A gente construiu uma carreira, uma biografia, uma trajetória até chegar aqui. Você tá com quantos anos, deputado? Eu tô com 43 anos. 43 anos. Sem cabelo branco ainda. Pois é, eu vi Você que a vê? calvície só tá comigo aqui. Mais aqui ou tem menos. alguma coisa. Aqui atrás eu andei dando uma olhada. Dava uma Não sei se- arrumada aqui do lado, penteado diferente. É. E hoje, dentro dessa trajetória, são 40 e... Você falou 43 anos. 43 anos. Mas por mais, e logicamente o seu próprio nome já denuncia que existe uma herança familiar política, mas você não viveu sempre dentro da política, não foi algo dentro de sua trajetória apenas política, como uma família política, não é mesmo? Na realidade, a minha história de vida começou... eu busquei sair do Mato Grosso do Sul muito cedo. Eu saí daqui quando eu tinha 13 anos de idade. Uhum. Eu fui morar em São Paulo, morei com uma tia minha, tive a oportunidade de fazer o primeiro e o segundo ano do colegial. Posteriormente, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu passei um ano em Nova York, aprendi inglês, tive uma vivência de fora, uma cidade cosmopolita que é Nova York, um outro mundo, né? Eu tinha 17 anos, volto aqui para o Mato Grosso do Sul. Passei um ano, fiz o vestibular, entrei na PUC em São Paulo, voltei para São Paulo e voltei, assim, aí terminei PUC, fiz a graduação, fiz o mestrado na própria PUC, lecionei na PUC durante 5 anos, dei aula de tudo, de economia, de administração. O mestrado era de economia. O mestrado em economia política, o estrito sensu, o mestrado acadêmico mesmo. E lecionei durante 5 anos na PUC, era prata da casa lá, saí do mestrado já para dar aula e virei auleiro, né? Eu já dava aula de economia, de administração, de relações pro pessoal de relações internacionais, para jornalismo, para direito, sempre na temática da economia. Trabalhei 5 anos também na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Fui também vendedor de telemarketing, vendi ar-condicionado. Trabalhei na área internacional da Fiesp, eu coordenei a área de economia internacional da Fiesp, uma área muito interessante. A gente cuidava das negociações internacionais de livre comércio do Brasil. Uhum. Então, o Brasil, naquela ocasião, era 2004, né? 2004 até 2009 que eu estive lá. Cuidava de acordos de livre comércio do Brasil, do Mercosul, com a União Europeia, com os Estados Unidos, no âmbito da ALCA, da área de livre comércio das Américas. Mas quando você fala que você trabalhava na área de comércio internacional, era especificamente fazendo o quê? Não, era uma área sobre negociações internacionais. Então, qual que era a ideia? Que nós pudéssemos analisar os acordos de livre comércio que estavam sendo propostos entre os blocos. Caso o Mercosul com a União Europeia. Ok. Então, por exemplo, nós vamos retirar todas as tarifas de importação de automóveis para o produto alemão vir para cá. Por outro lado, a gente quer que abra o mercado de açúcar brasileiro, o mercado de soja, o mercado de carne bovina. Então, a gente fazia toda a área econômica, simulações econômicas, de ganho de perda, de desvio de comércio, de abertura de novos mercados. Enfim, toda a modelagem econômica para subsidiar o posicionamento do setor privado, que era a Fiesp, e do próprio governo brasileiro com relação a todas essas negociações internacionais. Então, passei muito tempo estudando a Organização Mundial do Comércio, rodada Doha de desenvolvimento, fui para Genebra, passei 6 meses lá com a missão permanente do Brasil em Genebra, junto com os diplomatas brasileiros. Então, uma experiência muito rica. Tive a oportunidade também de montar uma consultoria com o Roberto Gianetti da Fonseca, ele era meu chefe na Fiesp. Depois nós montamos uma consultoria, eu era sócio, no setor privado, muitos contratos, trabalhando com grandes empresas, grandes multinacionais. E quando eu achei que eu tinha reunido um patrimônio em termos de histórica, de vida, não só patrimônio financeiro, mas que eu tivesse com experiência suficiente no campo privado, aí eu ia voltar para o Mato Grosso do Sul para fazer aquilo que era meu sonho,
que era fazer política. Mas você sabe Então eu saí dos 13 e voltei com 33 anos de idade pro Estado. Quer dizer, passei 20 anos fora. Agora, deixa eu voltar um pouquinho nesses 20 anos, porque eu acho interessante essa trajetória, porque de fato é uma baita de uma bagagem para poder trabalhar como política. É verdade. Né? Eu, particularmente, tenho essa grande percepção de que muitos políticos, infelizmente, não têm noção Do que é o setor privado. do que é o setor privado, do que é uma PPP, uma parceria público-privada, de como é que funciona. Vamos baixar imposto. Baixar da onde? Você vai tirar da onde? Você vai colocar onde? Fazer uma reforma tributária, baixando imposto. Aliás, eu ouvi agora, nós estamos essa semana com a discussão da PEC 6 em 1 no Congresso Nacional, que foi, na verdade, não é nem discussão, nem foi trazido para votação, mas só discussão da matéria em si. E eu vi um deputado ele dizendo, gente, mas é lógico que para mim seria muito fácil dizer, gente, vamos aumentar o salário mínimo 10 vezes, vamos simplesmente baixar a carga, mas quais são as consequências disso? E poucas pessoas de fato compreendem esse elemento. Agora, você disse que voltou para realizar um sonho. Você sempre quis trabalhar com a política, sempre quis voltar? Ou de repente, em algum momento, antes de voltar para Mato Grosso do Sul, que te deu start? Puxa, vou voltar para lá e vou mexer com política. Porque você nasceu com política dentro de casa. Nasci com política dentro de casa. Perfeito. Mas você saiu. Foi fora. Foi distante do próprio estado. Estados Unidos. O que eu não queria? Eu não queria que eu fosse apenas o neto do Pedro Pedrocian, que era um homem cuja trajetória de vida se confundia com a construção do próprio estado, com Mato Grosso Uno e depois com Mato Grosso do Sul. E se eu tivesse ficado aqui, eu acho que eu teria uma visão apenas local e ficaria muito como se eu estivesse debaixo da saia, né? Não teria sua trajetória. Não teria minha trajetória própria. Então eu busquei construir essa carreira e que eu pudesse ter luz própria lá fora e voltasse para cá. Mas você pensava em voltar mesmo? Pensava. Sempre pensou mesmo quando... Nunca na vida você vai tomar uma decisão, não é uma coisa assim tão clara e tão nítida, né? Você estava aí contando a sua experiência de visitar 196 países. Você talvez tivesse tido um sonho, mas nunca colocou isso como meta, né? Então, assim, a vida vai levando a gente para diversos caminhos. E em determinado momento eu achei que eu poderia fazer esse retorno, até mesmo estudar economia, porque a economia é uma ciência muito interessante, né? Porque ela deriva da economia política, que é a ciência do estadista. Uhum. Lá atrás, em 1790, quando a coisa começa a surgir, é a ciência do estadista. Então, primeiro ela é a economia política e depois que ela vira apenas o economics, né? Que é tal como a gente conhece hoje. Mas a própria formação mesmo já está ligada com essa coisa de pensar o público, de pensar o desenvolvimento do país. Então, a minha formação foi pensando isso. Pensando política pública. Eu imagino, até porque você fez economia política no meio. Eu fiz economia política no mestrado, né? E eu achei que tinha oportunidade de eu voltar para o Estado e dar uma contribuição, com uma visão de fora, combinando com as coisas que eu sabia daqui do Estado e continuar o legado do meu avô. Aí eu voltei aqui para o Estado, era 2013, eu tive a oportunidade de trabalhar um ano no final do governo do Dr. André Putinelli. Uhum. Eu fui secretário adjunto de desenvolvimento da produção na Seprotur, a convite da hoje senadora Tereza Cristina, ela que me convidou, me deu a primeira oportunidade. Você conhecia? Eu a conhecia um pouco de São Paulo, mais um pouco da família, mas era mais o relacionamento com São Paulo. Por conta da Fiesp. Por conta da Fiesp e por conta do Roberto Janetti, da Fonseca. E aí, quando eu volto para cá, tive essa experiência e, posteriormente, eu tive o convite do Marquinhos Trade para que eu fosse secretário de Finanças da capital. E aí, passei os últimos 5 anos e 3 meses com um desafio imenso, que era gerir as finanças de Campo Grande num momento delicado. Né? Deixa eu voltar um pouco, até porque eu gosto de entender um pouco a trajetória nesse sentido. Existem muitos caminhos que são trilhados por vocação, logicamente, mas a vocação não paga as contas, né? Eu sei que tem muita gente que diz, eu tenho uma baita de uma vocação, mas é lógico que você já era casado, nesse período você é casado há quantos anos? Eu casei em 2007. 2007. Então, nesse período quando você veio para Campo Grande de volta, você já estava casado? Eu já estava casado. Você já estava casado, então você já tem casado, você já tem família, tem toda uma filhos. perspectiva. Você abandonou São Paulo, a empresa de gestão e tudo, para vir para Campo Grande e de repente ser secretário adjunto, ou você trouxe a empresa de gestão? Na realidade, como era uma consultoria e eu tinha alguns clientes, eu era sócio, eu tinha uma participação, o grande patrimônio da consultoria era justamente os contratos que nós tínhamos.
Então tinha contrato, por exemplo, com uma multinacional de alimentos. E aí eu trabalhava para desonerar o imposto de importação daquele produto. A ideia era a Né? economia tributária para a empresa. Economia tributária para a empresa, e aí esses contratos proporcionavam algumas rendas. Uhum. E eu tocava daqui, durante um período eu fiquei na ponte aérea entre Campo Grande e São Paulo, mas com o objetivo já de migrar e de ficar aqui. Então aí comecei a construir esse caminho aqui e fixei raízes no Mato Grosso do Sul. E aí, quando você inicia no Mato Grosso do Sul, o primeiro trabalho que você acaba tendo aqui é de secretário adjunto. De secretário adjunto. E quando você era secretário adjunto e trabalhava ainda em São Paulo, ou depois que se torna secretário adjunto, fica só de secretário? Não, aí eu já tinha interrompido a minha atividade, porque você não pode considerar, você tem dedicação exclusiva, né? Uhum. Você começa como secretário adjunto e pela primeira vez você oficialmente, pelo menos no Mato Grosso do Sul, ingressa num cargo, eu não sei se eu chamo um cargo político, porque de fato é uma nomeação política, mas tem uma parte técnica que de fato tem que trabalhar. Né? Os secretários em geral são extremamente técnicos, só que você, na realidade é o seguinte, você como secretário, você é um agente político, porque no exercício da coisa pública, a política é inerente. Agora, você concilia técnica com política, né? Você não vai fazer política partidária como secretário, né? Não é o que se espera. Uhum. Então, um cargo estritamente... No caso, secretário de desenvolvimento é estritamente técnico. E nessa época você ingressa como secretário e você começa a entender um pouco da máquina do lado de dentro. Porque eu consigo claramente ter uma visão da máquina, talvez como um cidadão normal, número 1, daquilo que eu vejo no Instagram, daquilo que eu vejo na mídia. Eu particularmente não faço isso, acho que são poucos cidadãos que vão lá no portal da transparência, buscam fazer fiscalização de contratos, etc. Tal. São poucos que acabam fazendo isso, mas você começa a descobrir um pouco da máquina por dentro, como funciona. Era o que você esperava? Você começa a se surpreender com burocracias ou não? Essa é uma experiência muito interessante, porque quando você está no setor privado, você tem uma visão do setor público. Na realidade, são dois mundos completamente distintos, né? E existe uma grande incompreensão de quem está de um lado em relação ao outro. O privado, o público não entende o privado e o privado não conhece o público. É importante você ter essa vivência para você ver onde você pode construir pontes de entendimento. No setor privado, você tem muito mais liberdade para agir. Então, você está no pleno exercício da sua vontade. Se você tem capital, você pode empreender. Bônus e bônus, né? No setor privado, tudo aquilo que não é proibido é permitido. Uhum. No setor público é o contrário. Só é permitido aquilo que está definido na lei. Então você tem o princípio da legalidade. Toda e qualquer ação que você vai desempenhar tem que ter uma lei e uma norma que autorize você a fazer. Você não tem discricionariedade. Mas eu quero fazer uma outra coisa. É bom para o erário, é bom para a economia, é bom para a sociedade. Tem lei que prevê? Não, não tem. Então você não pode fazer. Tá? Então tem uma série de regras. Então só isso já te cria uma série. Você diminui muitos graus de liberdade como gestor. Segunda coisa, que uma vez um chefe meu me falou, que é o próprio Janete, que para mim foi um cara que me ensinou muita coisa, né? Seja como economista, como gestor público. Ele foi ministro de comércio e de comércio exterior do governo Fernando Henrique. E ele me falou o seguinte, ele tinha na ocasião, ele era presidente da Cotia Trading, que foi uma das primeiras tradings que começou a exportar na década de 80 no Brasil, fez o primeiro $1 bilhão exportado para a África e tal, então ele era um grande empresário e tal. E aí ele chegou no governo, queria fazer tudo. Aí ele descobriu... Chegou com gás. E aí ele falou uma coisa que contaram para ele. Na empresa, você é dono, você é permanente e os seus funcionários são temporários. No setor público, ocorre o contrário. São os funcionários que são permanentes, porque eles são estatutários, eles são indemissíveis, e você, como gestor, você é temporário. Então, isso muda completamente a forma de fazer uma gestão. Tá? Então, você não tem liberdade para contratar e para demitir, como você tem no setor privado. A discussão sobre meritocracia é diferente. Existe meritocracia no setor público? Claro que existe, mas não é a mesma dentro do setor privado. Como assim? Por exemplo, o setor privado é muito mais discricionário a forma como você promove um funcionário.
Né? Por exemplo, assim, você acha que o fulano está indo bem? Você logo coloca ele de chefe, você tira o outro, você demite. No setor público você não faz isso. Você entendeu? Primeiro, você tem carreiras. Você tem progressão horizontal por tempo, você tem progressão vertical por aperfeiçoamento, tem regras, cada carreira tem uma regra. Então você tem inúmeras corporações dentro do Estado. Então, Agora, te decepciona um pouco quando você chega e se dá imediatamente diante desse modelo? e outra coisa, não é que você decepciona, você tem que entender como Não, funciona porque para com o tentar tempo- fazer. Eu imagino com o tempo exemplo, você se acostumando, mas imediatamente. Por exemplo, você vai comprar. Se você está na sua empresa, Ok. você vai comprar esse copo aqui. Você tem o Vou, dinheiro, vou ali e compro. você vai lá e você manda o Pix e compra. Uhum. No setor público não é assim. Você tem que fazer uma licitação para você comprar o copo. E aí você tem regras. Ah, mas eu queria comprar esse copo. Mas o outro copo não te atende também? Então você tem uma licitação. O processo licitatório é extremamente demorado. Tudo que você faz é mediante processo. Os processos são auditados pelo Tribunal de Contas. Você é questionado pelas suas ações. Então, tem certas coisas que fazem sentido do ponto de vista técnico fazer, mas você não consegue defender isso politicamente, né? Porque as pessoas têm outra percepção do que é. Então, tudo isso é o desafio da gestão pública. Então, quem vai no setor público achando que é como no setor privado se frustra. Então, o que eu acho que é legal? É você pegar esse DNA que tem no setor privado, que é a vontade de criar, que é a vontade de prosperar, a vontade de inovar. E aí no setor privado é muito mais fácil você inovar, você pegar esse espírito para tentar reformar a máquina pública. Mas ela é muito engessada e o que nós precisamos. E aí que é justamente, na minha visão, a grande agenda que nós temos que fazer no Brasil é fazer uma agenda de diminuição do tamanho do Estado. Eu acho que o Estado brasileiro é muito grande, perto do nosso PIB per capita. Então, por exemplo, Você fala a quantidade de pessoas? não, pela nossa renda, eu acho assim, o Estado brasileiro, Então, mas quando a gente fala diminuir Estado, é uma percepção de eu tenho diminuição, uma folha muito grande, desnecessária, diminuição de Estado seria qual sentido? eu acho o seguinte, a carga tributária brasileira é uma carga tributária bastante elevada. Uhum. Nós estamos mais de 33% do PIB é imposto. Se você pega a carga de impostos, assim, por exemplo, hoje, lógico, nós estamos caminhando para uma reforma tributária, né? Uhum. Mas hoje você tem IPI, PIS, COFINS, a CSLL, imposto de renda, adicional de frete da marinha mercante, etc e tal. Então, os impostos são muitos, eles são extremamente complexos, eles são em cascata, eles competem um com o outro, né? E além disso tudo, além de caro, é difícil você fornecer informações para o fisco. Então, por exemplo, você tem que pagar o imposto e informar que você pagou corretamente. Então, todas essas chamadas obrigações acessórias, que é pagar e informar que você fez, custa advogado, custa contador, custa tempo, custa burocracia. O Estado brasileiro é extremamente burocrático. É licença para tudo, é alvará para tudo. Então, isso acaba tolhindo a capacidade de criação de riqueza e de prosperidade na sociedade. Por isso que eu acho que nós devíamos ter um Estado menos pesado, a carga de impostos menos pesada, para que nós tivéssemos na verdade, assim, nós precisamos de uma despesa menor para que nós pudéssemos sustentar esse Estado com um volume de carga tributária menor e tirado das costas das famílias, dos trabalhadores e dos empresários essa carga de sustentar isso tudo e fazer com que a economia possa crescer. Dá uma olhada no que aconteceu no mundo nos últimos 30 anos. Você pega, por exemplo, eu peguei um dado extremamente interessante. Em 2000, os Estados Unidos representavam 25% de toda a produção industrial no mundo. Se você pegasse os outros países da OCDE, que são a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, que é basicamente Europa, os países desenvolvidos, tem Japão, tem Coreia, tem Austrália, etc. e tal, essa turma representava basicamente aí 2/3 da produção mundial de produtos industriais manufaturados. Uhum. A China representava 6%. Hoje, a China sozinha representa 45% da produção industrial mundial. E os Estados Unidos, 11%. Esse foi um elemento de alteração de política pública, de claro. política pública. Então, o que aconteceu com esse milagre econômico chinês? A China entrou de cabeça no capitalismo, né? Na geração de
não é o capitalismo, é uma economia de mercado, uma economia desregulada, aberta ao capital estrangeiro, pró-inovação, pró-produtividade, voltada para o comércio exterior, voltada inicialmente para a produção de produtos baratos, competitivos, para acessar o mercado norte-americano, começa a exportar, começa a receber investimento estrangeiro direto, e em 30 anos eles receberam mais de 20 trilhões de dólares em investimentos. O que aconteceu? A China hoje é a maior economia do mundo se você levar em consideração a paridade de poder de compra, que é o PPP. Se você olhar em dólar, ela é menor que os Estados Unidos ainda. Mas se você olhar em volume de bens manufaturados, tudo que é gerado, ela já é a maior economia do mundo. Agora, então ela cresceu 10%. O que eu quero extrair disso? Eu acho que o Brasil, é lógico que nós não temos como copiar o modelo chinês, porque ali nós estamos falando de uma ditadura, certo? É uma ditadura, ela é uma ditadura. Você vê a contradição. Né? Você tem uma economia de mercado, que todo mundo pressupunha democracia, né? Mas eles têm uma economia de mercado liberal em vários aspectos, combinado com um regime político ditatorial. É um modelo híbrido. Né? Então, assim, o que eu queria para quem é de fora de uma maneira, para quem é de dentro é de outra maneira. Nós deveríamos ter elementos para fomentar a nossa economia e fazer com que esse país pudesse crescer, desenvolver, gerar renda, gerar emprego, combinando com democracia, porque nós somos mais ocidentais e não temos essa visão do chinês, né? Claro, graças a Deus. No Brasil, necessariamente, é interessante que quando alguém vai entrar num cargo político, eu entrevistei agora na época das eleições para vereança, alguns candidatos a vereadores, e é interessante de que a grande maioria não sabia ou sabia de maneira equivocada os limites de atuação de um vereador. Tem muita gente que diz, vou fazer isso. Fala, meu querido, não pode, não é sua competência. A competência, às vezes, nem estadual era competência a nível federal. E o Brasil, diferentemente de nações como, por exemplo, os Estados Unidos, o princípio federativo nosso é um princípio muito preso às decisões do Congresso Nacional e uma baixa autonomia dos estados em muitas matérias que são de competência exclusiva. Você pega Estados Unidos, por exemplo, questão de armas, questão de aborto, questão necessariamente de aspectos criminais, é permitido com que cada estado regulamente individualmente como ele entende a respeito disso, podendo apenas a Suprema Corte, na grande maioria dos casos, alterar. Agora, aqui não é assim. E você, como advogado, sabe bem disso, né? Quer dizer, você pega a Constituição norte-americana, uma Constituição extremamente simples, de poucos artigos perto da nossa, e a nossa uma hipertrofia legislativa, que o legislador aqui é curioso. Juntou todos os grupos. Você pega a vida política no século passado, o Brasil teve uma série de turbulências. E nós saímos do período da ditadura com vontade de construir uma Constituição cidadã. Essa era o apelido. Essa era a perspectiva. Era o apelido dela. É a Constituição cidadã. E para estabelecer essa cidadania, o Constituinte escreveu tudo dentro da Constituição. Tudo. Ele chegou até a querer regular a taxa de juros pela Constituição. Você sabe disso. É um artigo que é letra morta, na realidade, da Constituição. Né? Então, ela é um livrão. Ela versa sobre todos os aspectos da vida nacional e, ao fazer isso, né, que era uma vontade de colocar no texto constitucional coisas que não poderiam mudar, porque a gente estava com o arrepio do período de exceção, período antidemocrático, né? Nós criamos uma Constituição complicada. E aí essa Constituição, ela impede muitas vezes as assembleias estaduais, porque tudo que você vai fazer é competência federal, as câmaras de vereadores também, por conseguinte, e cria um outro problema. Ao versar sobre muitos aspectos da vida do cidadão, tudo na Constituição, todo e qualquer conflito da sociedade sobe para o Supremo Tribunal Federal. Então, olha só que distorção. Porque a Constituição é muito grande, todo conflito cai na mão do STF e o STF tem que se pronunciar sobre qualquer coisa dentro da vida privada. O que acontece? A percepção de que de um tamanho exagerado do STF e uma politização do STF. Né? Então, essa coisa que nós estamos vendo, que tudo cai no STF, deriva, na minha avaliação,
lógico, por conta da composição do próprio STF, desses ministros que estão aí, que eu tenho uma série de críticas e muitos têm também, né? Mas também por um vício da forma como a Constituição está colocada. Versa sobre tudo, logo tudo vai para o STF. Agora, o fato da Constituição acabar versando sobre tudo, e de fato traz uma interpretação de muitos elementos, né? Aliás, qualquer artigo da Constituição pode ser contraposto a outro artigo se eu assim o quiser interpretar. Ah, sim. Né? Então, eu me lembro, foi engraçado, me lembro da época, e essa para mim foi uma grande surpresa, de interpretações constitucionais como próprios textos constitucionais em que a expressão dele foi reinterpretada. Eu dou um exemplo. Gênero. A palavra gênero, na Constituição, originalmente, representava, em 1988, masculino e feminino. Ah, sim. Mas hoje, diante de um movimento LGBT, se institui identidade de gênero. Ah, sim. Então, não mudou a expressão gênero, mas mudou-se a interpretação do que se entende da expressão gênero. E, por consequência, tudo aquilo que fala de gênero se altera a perspectiva da Constituição. Eu me lembro quando, e falando a respeito disso, principalmente o ministro Luiz Roberto Barroso era advogado, ele que advogou em favor do reconhecimento das uniões homoafetivas. E eu lembro exatamente da leitura do acórdão, nesse caso, em que a Constituição dizia: é reconhecido a união estável entre o homem e a mulher. E a discussão era, gente, pode até fazer uma emenda constitucional sobre isso, mas está escrito homem e mulher. E o Supremo interpretou: homem e mulher significa relacionamento. O ponto central aqui não é que eu estou ingressando na faixa se o Supremo acertou ou errou em reconhecer a união estável. A questão não é essa. A questão é, o constituinte originário disse algo e te dá muita gama para isso. Agora, eu fico imaginando, e aí vou voltar lá no princípio da legalidade, que você disse no começo de podia fazer e não podia fazer, de que você começa a perceber de que a máquina travava porque não tinha lei que permitia andar para frente, e a máquina às vezes travava porque não tinha lei demais que não permitia andar. Nesse momento, você já começava a pensar, então o segredo está na lei, em cancelar, em revogar algumas ou criar algumas novas, porque com lei é que pode andar para frente, ou com lei é que pode andar para trás, ou com lei, ou com ausência de lei que pode fazer andar. Você começa a perceber esse momento ou não? Olha, eu acho que assim, cada tema, cada caso é um caso, mas eu acho o seguinte, o Brasil é o país que mais tem lei no mundo. Nenhum país no mundo produz tanta lei como no Brasil. Então, tem alguma coisa errada com isso. Eu acho que nós deveríamos ter menos leis, leis mais simples, leis que dessem mais liberdade, que nós pudéssemos diminuir o poder da União e nós pudéssemos descentralizar mais para os estados e mais para os municípios, mais competências locais, para que os locais pudessem definir como se organizar. E eu acho assim, aí é um pouco da forma. Estamos entrando muito no direito, né? Eu não sou advogado, sou economista, é você que sabe melhor que eu. Não, mas você é deputado, você tem que estar lá no que. Mas eu acho assim que nós temos que fazer. Tem coisas assim que nós precisamos entrar dentro da lei e fazer enfrentamentos, né? Toda discussão sobre saúde pública são temas importantíssimos, temas da assistência social, a discussão sobre educação, a discussão sobre economia. Então, eu acho que tudo isso carece de lei. Por exemplo, você pegar marco do saneamento básico, precisou de uma lei, né, para universalizar o acesso de água, universalizar o acesso de esgoto do Brasil. Então, são legislações específicas que eu acho que vale a pena avançar. Nesse momento, você está como relator do orçamento 2025. Sim. E, aliás, acho que tem tudo a ver agora com todo o escopo de onde você veio, né? Desde secretário de Finanças de Campo Grande, toda mestre em economia. Mas a sensação que eu tenho muitas vezes é que quando analiso um orçamento, é mais um viés político do que necessariamente um viés econômico. Em que aspecto? De tomar as decisões do que nós vamos usar o dinheiro especificamente do orçamento. Está errada essa percepção? Não. Na realidade, eu acho que as coisas no setor público caminham em paralelo. Técnica e política. Tá. Porque é diferente da tomada de decisão dentro da sua casa. Uhum. Dentro da sua casa e dentro da sua empresa, você não deve satisfação a ninguém. No poder público, você toma decisões, mas você toma decisões baseadas naquilo que a sociedade espera de você. É lógico que
eu acho que num governo que, tal como o governador Eduardo Riedel, busca governar para todos, todos os diversos segmentos da sociedade representados, é natural que ele vai olhar para todos. Mas, assim, você toma uma decisão e você afeta interesses, certo? Uhum. E aí você vai buscando corrigir aquilo que é possível fazer. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Às vezes você toma uma decisão, você não sabe a implicação que aquilo tem na vida da sociedade. Então, ela tem que ser construída a quatro mãos, isso que eu quero dizer. O orçamento ele vai ser construído pelo governo, ele vai ser construído pela Assembleia Legislativa, ele vai ser construído pelos trabalhadores do Estado, pelos empresários, pelos diversos segmentos. Cada um tem o seu quinhão, digamos assim, seus interesses. Para quem nos dentro do orçamento. assistem, deputado, e não sabe exatamente como funciona o orçamento, como é que é isso? Como é que você coloca primeiro na mesa? Como é que funciona uma reunião? Como é que funciona uma deliberação para definir para onde a gente vai gastar ano que vem, por exemplo? Primeiro, você olha, de um lado, você vai. Como assembleia é uma coisa, né? Como você. E quem elabora o orçamento é o governo. Ele vai olhar, em primeiro lugar, o orçamento do ano passado. Você vai ver aquilo que era a dotação orçamentária existente na saúde, na educação. Você vai olhar as determinações constitucionais sobre aquilo. Por exemplo, você tem que gastar 25% na área da educação, E não da tem receita como mudar. corrente líquida. Aham. Você não pode gastar menos que isso é improbidade Agora você indicativa. pode escolher onde vai gastar, claro. Aí você tem que gastar, no caso do município, você tem que gastar 15% com a saúde. Se for menos do que isso, você não pode. Campo Grande gastava o dobro do que isso de saúde na nossa época. Chegavam a gastar mais de 30% do orçamento. Então, você tem algumas regras que são definidas legalmente, constitucionalmente, que você tem que seguir. Você olha para o orçamento do ano anterior, verificou aquilo que é despesa de natureza continuada. Então, por exemplo, coleta de lixo. Aí eu tenho em Campo Grande, eu tenho um contrato com a Solurb que é 12 milhões de reais por mês. Ele tem uma projeção de crescimento com base no lixo gerado. Então, eu reservo para o ano que vem aquilo. Eu olho para os hospitais. Bom, a Santa Casa custa 5 milhões e 350 mil por mês. Então, eu faço aquela projeção com reajuste e vou montando o orçamento da saúde, o orçamento da educação, a previsão de reajuste de todos os servidores. Você tenta fazer um mapeamento de que são as expectativas das diversas categorias. Olha um pouco a projeção de crescimento, no caso de Campo Grande, olha o IPTU, você olha o ISS, você olha os repasses do ICMS, você olha a arrecadação do ITR, faz uma projeção de receita de cenários e, com relação a isso, tenta fazer a distribuição. Então, com o objetivo, na minha avaliação, sempre de sobrar o máximo possível para o investimento, para que nós possamos fazer com recursos próprios e depender menos de recursos de terceiros, mas também pegando captação com financiamento, com banco. Acho que o objetivo é acelerar o crescimento econômico. Então, é mais ou menos assim que se elabora. Lógico que para você montar, você pega uma Campo Grande, que tem quase 30 mil servidores, numa cidade que quase 1 milhão de habitantes, um orçamento complexo. Cada pasta, você trabalha com um determinado cenário. Aí você manda para o secretário de saúde. Você tem mais ou menos tanto para gastar dentro da nossa perspectiva. Eu sei quanto que eu vou receber, perspectiva de receita. Eu sei o que eu gastei no ano passado, eu te dou um volume. E o secretário de saúde vai definir lá dentro, ele vai alocar dentro do que ele acha razoável. Aí você reúne todas essas peças. Agora acontece do secretário dizer, eu não tem como, eu preciso de mais dinheiro. Impossível. Não, mas essa é a guerra. Essa é a guerra. Porque todo mundo vai dizer que eu preciso de mais orçamento esse ano para o meu setor. São todos os secretários contra o secretário de finanças, na realidade. Porque todos os secretários querem gastar mais, porque ao gastar mais, ao investir mais, a pasta deles cresce, ele resolve os problemas. Só que, se todos fizerem assim, o todo é prejudicado. Então, o secretário de finanças tem o papel de baixar a expectativa e cortar aquilo que os outros fazem, entendeu? Porque ele cuida do conjunto do todo. Tem uma historinha, uma anedotazinha até parecido com o papel do Banco Central. O Banco Central, a função do Banco Central é retirar o chopp quando a festa está bombando. O que é isso? É quando a economia está crescendo, está indo tudo muito bem, crescimento econômico. Aí o que acontece? Acontece uma inflação, né? Porque a economia está aquecida e o Banco Central tem que pegar e puxar os juros, ele tem que fazer política monetária contrativa.
né? Então ele retira o chopp quando a festa está ficando boa. Então um pouco do papel do secretário de Finanças é isso, é você segurar a despesa para que o conjunto da obra de um governo possa ter bons resultados. E agora a Câmara, ela acaba entrando, a Assembleia no caso, acaba ingressando nisso exatamente dando o aval final. Essa é a responsabilidade da Assembleia no orçamento? O executivo, ele elabora a peça orçamentária, é competência privativa dele fazer isso, só que ele precisa de uma autorização, que é a Câmara quem faz, no caso do município, e a Assembleia Legislativa, no caso do Estado. Sim, mas no caso do Estado, por que a Assembleia travaria? Porque, em tese, quem define é o governador. A priori, eu vou falar do governo, também o executivo. Ele organizou todo o salário e ele já definiu entre as secretarias dele. Teve a briga interna da secretaria, ele falou: eu quero mais dinheiro, eu quero menos, e definiu o papel. Tá aqui, ó. Pronto. Vocês vão gastar isso aqui para cada Assembleia. Mando para a Assembleia. Por que a Assembleia não aprovaria? Aí depende muito o que também. que uma oposição poderia levantar num caso como esse? O que poderia ser? Tudo em tese, né? Claro, em tese. claro. Por exemplo, vamos falar num caso. Nesse ano, nós tivemos discussões importantes sobre o caso dos aposentados e pensionistas do MS-Prev. Tá? Existe uma reivindicação desse grupo para o fim da taxação dos 14% incidente sobre os inativos, certo? Foi aprovada uma reforma da Previdência no passado. Essa reforma da Previdência foi importante naquele momento para que o Estado de Mato Grosso do Sul tivesse boa saúde financeira e atravessasse uma crise, correto? Foi feito isso no passado. Esse orçamento que nós, de repente, o governo mantém, por exemplo, o status quo. Mas existe um grupo que não quer isso, né? Que quer, por exemplo, extinguir os 14%. Então, em tese, tudo em tese, como exercício, esse grupo poderia demandar à Assembleia para que o fim dessa taxação de 14%, que vai diminuir a receita do Estado, tivesse que estar refletido dentro do orçamento. Entendi. Então, em tese, a Assembleia Legislativa poderia entrar dentro desse tema. Ou, por exemplo, se a Assembleia Legislativa achar que o repasse dos hospitais, do hospital regional, deveria ser majorado por tais motivos, ela, em tese, poderia fazer uma alteração dentro das rubricas da saúde para colocar aquilo lá. Então, assim, a Assembleia Legislativa, ela tem como uma função ouvir a sociedade, receber os diversos segmentos da sociedade civil organizada, seja sindicatos, seja empresários, seja grupos de pressão, etc., tudo absolutamente legítimo, vão exercer a pressão democrática dentro da Assembleia Legislativa e a Assembleia vai tentar fazer esse diálogo com o governo. No nosso caso, acho que até a forma como a Assembleia tem se comportado é de uma maturidade política muito grande e muito alinhada com o governo. Então, a gente tem alterado pouco, na realidade. E até mesmo porque a peça orçamentária que veio é uma peça bem elaborada, bem discutida, validada, convalidada. Então, eu acho assim que uma boa lei orçamentária a gente altera pouco. Mas ainda assim, foram feitas inúmeras emendas dos deputados. O Poder Legislativo, em tese não, na verdade não é nem tese, de acordo com a própria Constituição Estadual, ele tem duas funções que são funções essenciais dele. Ele vai fiscalizar e legislar. Eu já perguntei para alguns outros... E representar. Eu perguntei para alguns outros políticos, de fato, como seria a dificuldade de você, na prática, fiscalizar um amigo teu. Porque eu fiscalizar alguém que eu não gosto é até mais fácil, né? Eu vejo alguém que eu não gosto fazendo algo que eu não concordo. Agora, como funciona agora dentro de um cenário da política? Hoje você está como vice-líder do governo. Como fazer uma fiscalização efetiva, sendo que se você falar mal, vou talvez usar essa expressão, pode te prejudicar politicamente ou te prejudicar dentro da sua categoria onde você está incluído ali? Olha, eu não vejo que você, por ser governo, você não possa exercer a crítica. Né? Eu acho que a gente faz, mesmo, por exemplo, eu sou vice-líder do governo, eu sou governista, eu sou um deputado da situação. Uhum. Acho que o governador Eduardo Riedel está fazendo um bom trabalho, acredito na forma como ele tem gerido o Estado, a visão de desenvolvimento que ele tem do Mato Grosso do Sul se coaduna com a que eu tenho,
e, portanto, eu participo dentro dessa visão de projeto. Eu sou governista não é porque eu quero estar com o governo, é porque eu acredito na forma como o governador está conduzindo o governo. Mas a coisa que Correto? você acaba discordando não me Mas, nada. mas mesmo dentro do governo, existem pontos que nós temos visões distintas. Né? E aí você pode exercer a crítica na forma da sugestão, participando. Eu acho que a gente tem que evoluir no país, né, dessa coisa da oposição pela oposição, dessa muito mais a busca por um projeto de poder, um projeto político. Acho que, na verdade, nós estamos falando de um projeto de Estado, um projeto de longo prazo. Qual o projeto de Mato Grosso do Sul que nós queremos para nós, para mim, para meus filhos, para nossos netos? Então, é olhar a política um pouco acima do interesse comezinho da política partidária de curto prazo, da lacração, do like, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de maturidade política nesse aspecto. E nós temos feito uma série de coisas que, quando tem problemas, leva para o governador. Mas dentro dessa lógica de que o governo está na linha correta. Eu queria avançar um pouquinho em alguma das demandas e projetos que o deputado tem trazido e que, particularmente, eu tenho achado interessantes e válidos. E eu fico curioso o porquê ou quais são as motivações de quem é contrário. Uma delas em especial, e eu sei que é uma bandeira que tem sido levantada pelo deputado nos últimos tempos, tem sido no tocante à isenção de ICMS, por exemplo, para hospitais filantrópicos, aqueles que, ora, se por acaso existe uma perspectiva de que é para o povo, não tem sentido pagar imposto disso. Eu, a priori, também acho meio óbvio essa questão. Eu nem sabia que pagava, vou ser bem verdadeiro com você. Explica um pouquinho mais disso. O que você está querendo levantar nesse... O óbvio é o mais difícil. Não é óbvio que o Hospital Filantrópico Santa Casa não visa o lucro, presta serviço para o SUS. Exclusivamente dinheiro para SUS. Que ele possa, lógico. Não é natural que ele não fosse taxado? A mim parece óbvio, mas tanto que não é óbvio que não está na lei hoje. Então, se você pega hoje os hospitais filantrópicos, eu montei uma frente parlamentar de defesa das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos, que é uma iniciativa inédita dentro da Assembleia Legislativa, e ela tem como objetivo defender esse grupo e fortalecer esses hospitais, porque fortalecendo esses hospitais você consegue entregar a saúde lá na ponta. E se você pega hoje a legislação de ICMS, do PIS, da COFINS, etc. e tal, você vai ver que eles geram de tributo? Você levantou essa informação? Nós estamos fazendo um levantamento que a Secretaria de Fazenda que está em parceria conosco levantando. Tá? Eles não são contribuintes do ICMS. Tá? Então, quando ela presta um serviço, até mesmo é serviço, não é ICMS na mercadoria, certo? Então, eles não são contribuintes do ICMS. Mas quando eles compram, quando compra medicamento, quando compra material médico hospitalar, quando compra órtese, prótese, poderia vir mais barato. Ele poderia comprar sem o ICMS. Uhum. Tá? Quando vai comprar uma máquina de ressonância magnética, vem da Alemanha essa máquina, tá pagando 17% de importação. Eu acho que não deveria pagar. Se ela comprar essa máquina de ressonância, vai atender o SUS. Se ela comprar com 17% a menos, você imagina o tanto de imposto que vai incidir a menos. Vai fazer um serviço, vai sobrar mais dinheiro para o hospital para fazer outro serviço. Então, quando você pega na legislação, tem coisa que está desonerada, tem coisa que não está. Esse medicamento para AIDS está, mas esse outro que é para AIDS também paga o imposto. Tá um saco de gato. Por quê? Porque não tem ninguém que sentou e pensou isso de maneira organizada. O que nós estamos fazendo? Vamos levantar todas as legislações que existem, vamos verificar todas as regras e vamos simplificar. O que eu quero? Toda e qualquer aquisição feita pelos hospitais filantrópicos que trabalham para o SUS e as Santas Casas seja desonerada de ICMS. Então ela vai comprar os seus insumos 100% desonerados e vai sobrar mais recursos no caixa dessas instituições. São filantrópicos para prestar serviço do SUS. E o que eu quero fazer? Você pega o incentivo fiscal no Mato Grosso do Sul. Se a Suzano, que está investindo 20 bilhões lá em Ribas do Rio Pardo, se a Eldorado, que está investindo valor significativo lá em Três Lagoas, se a JBS, todas essas empresas, quando elas vão fazer as suas compras, elas compram com 100% de desoneração do ICMS. Por que a Santa Casa tem que pagar? Por que a casa da mãe pobre, lá de Glória de Dourados, tem que pagar imposto quando as indústrias incentivadas no estado não têm? O que eu quero?
isonomia, eu não quero favores. Eu quero, se estende para uma empresa privada que visa o lucro, por que não estender para um hospital que é filantrópico? Qual foi a posição do governo já nessa pré-elemento? Favorável, em princípio, só que você veja Porque é menos dinheiro no caixa. é menos dinheiro no caixa, mas aí é objetivo de política pública, né? Eu acho que assim, não vale a pena o Estado viver da arrecadação de hospital filantrópico, né? Aí tem que ver qual que é o valor disso para ver se cabe dentro do orçamento. Aí, de novo, é bom o projeto? É, mas dói no orçamento? Tira muita receita? Pode ser que sim. Aí nós temos que ver a forma de você construir isso. Será que vai ser tudo imediatamente? Mas Ou nós nesse vamos fazer caso, por fases? você visualizaria apenas diminuindo o orçamento, diminuindo a carga tributária, ou, olha, a gente vai ter que diminuir, eu posso até diminuir aqui, mas vou precisar aumentar ali agora, eu não posso diminuir meu caixa. Até, assim, poder... Alguém vai ter que pagar a conta Não necessariamente. disso. Que você... Não necessariamente. Por quê? Porque já tem uma perspectiva de crescimento da arrecadação tributária. Então, por exemplo, o ICMS tem crescido a uma taxa por ano. Então, por exemplo, mesmo que você retire esses impostos da Santa Casa, vai crescer a arrecadação do ICMS porque a economia sul-mato-grossense está crescendo. Então, você não vai precisar majorar impostos de outros. O próprio crescimento da economia do Mato Grosso do Sul vai gerar a compensação para essa desoneração. Nesse caso, necessariamente, de isenção de ICMS para hospitais filantrópicos, o deputado disse que criou até uma frente parlamentar quanto a isso. Sim. Esse levantamento tem sido já há quanto tempo já? A frente parlamentar? A frente parlamentar existe já há mais de ano. Foi no meados do ano passado. Você criou meados do ano passado. Meados do ano passado. Por que demora tanto? Justamente porque... Porque eu fico imaginando, desculpa sua interrupção. Elemento número 1, levantamento de valores. Ok, até porque o Estado quer saber quanto que eu vou parar de ganhar se por acaso a gente mas avançar nós nessa não linha. temos isso também, totalmente. Essa é a grande questão. Por que às vezes demora tanto? Porque assim, eu fico imaginando, o Estado para cobrar, ele é bom. Ele é bom. Ele é bom para cobrar. Você tenta esconder do Estado, ele vai achar. É verdade. Agora, portanto, eu parto de um pressuposto de que se eu perguntar para o Estado, quanto a Santa Casa de Campo Grande pagou de ICMS de produto? Eu acho que se ela não tivesse pago, ele acha para cobrar. Uhum. Agora, eu quero saber quanto que ela pagou para eu saber fazer um projeto para isenção. Por que demora tanto tempo para fazer um levantamento relativamente simples no século XXI com todo esse nível de informação? Mas não é tão simples. Não é? Não é tão simples. Até, por exemplo, esse número nós não temos ainda no detalhe. Nós criamos um grupo de trabalho com a Secretaria de Estado de Fazenda para fazer o levantamento. Então, porque envolve você olhar contribuinte, olhar produtos que são adquiridos, nota fiscal, o ICMS tem inúmeras regras, tem o imposto que vem do outro estado, que é devido para o estado de origem, que é devido para o estado do Mato Grosso do Sul. Tem muita regra, não é tão simples você fazer. Então, por exemplo, nós montamos um grupo de trabalho para aprofundar nesse tema e mais, para você fazer toda e qualquer matéria tributária, quero reduzir o ICMS Santa Casa, ok? Ok, Mato Grosso do Sul quer fazer isso. Vamos supor que tivesse tomado essa decisão. Quero fazer. Precisa ter a anuência do Conselho de Política Fazendária, que é o CONFAS. Uhum. Então tem que validar com outros 26 estados da federação, para que todo mundo fale, ok, Mato Grosso do Sul pode fazer. Nesse momento de tempo, nós estamos nessa validação. Estamos escrevendo o que poderia ser um acordo para validar com os outros 26 estados, para que aí sim, o meu projeto de lei que eu já apresentei possa tramitar na Assembleia Legislativa sem inconstitucionalidade. Veja o que é essa negociação. Então, não é nada simples, não é nada trivial, mas eu acho que é isso que vale a pena, é para isso que vale a pena ser deputado. Por que você quer ser deputado, Pedro? Porque eu quero resolver a vida da Santa Casa. Eu quero ser deputado porque eu quero entrar e resolver um problema real das pessoas. Agora, tem gente que quer lacrar, tem gente que quer ir pro like, tem gente que está na esfera da internet e está deixando a economia real, a vida real, o cidadão real de lado. Eu quero fazer essa diferença. Falando sobre essa diferença, eu sei que já fazem um bom tempo que o deputado tem se envolvido no tocante à BR-163. É verdade. Aliás, existe uma deliberação agora sobre duplicação, mas mais do que deliberação sobre duplicação, isso não veio de agora. Antes de ouvir o próprio presidente da CCR, obrigado. Antes de ouvir o próprio presidente da CCR, havia discussão sobre aumento de pedágio. É verdade. E aí acabou, o presidente veio, e aí agora é outro assunto, é sobre duplicação. Hoje, a BR-163 é a BR, aliás, essencial dentro do nosso estado, para o desenvolvimento. Rodovia da Morte. A rodovia da morte,
E porque é da morte pelo tanto e volume que acontece dentro dela de veículos. Verdade. Eu vi uma narrativa da CCR dizendo 2 elementos. Elemento número 1, de que o acordo originário não era esse, de fato, de concessão, né? Ó, eu vou fazer uma concessão, eu aceito, e eu aceito dentro desses pressupostos. Ok, então vou aceitar. Agora você está me requerendo outras coisas que não foi o que eu aceitei. Esse seria o primeiro elemento. E o segundo, de que não tem condição. Até teria, mas eu preciso botar mais pedágio. Bom, muita calma nessa hora. Porque, assim, a CCR, ela é uma empresa que em outros estados da federação presta um bom serviço. Pega São Paulo, ela presta um bom serviço, ela é concessionária de inúmeras rodovias, mas no caso do Mato Grosso do Sul, ela tem problemas e tem problemas gravíssimos. Tá? Ela descumpre esse contrato de concessão que foi assinado lá em 2014, quase na sua integralidade. O que estabelecia esse contrato de concessão firmado em 2014, está agora com 10 anos? A obrigatoriedade de se duplicar os 845 quilômetros de sua extensão. Para que as pessoas que estão nos vendo saibam, ela vai ligar o Mato Grosso do Sul de norte a sul, ela começa lá em cima do estado, em Sonora, ela vai descendo, Coxim, São Gabriel, Bandeirantes, Araguari, Campo Grande, Nova Alvorada, vai descer até lá em Mundo Novo, no estado. Então são 845 quilômetros. Ela teria que fazer essa duplicação, ela não fez isso, ela fez cerca de 150 quilômetros, e que tinha uma regra no contrato que é o seguinte, ela só poderia cobrar o pedágio depois que ela fizesse 10% desse valor. Então ela chegou, fez 150 quilômetros, que era o necessário para cumprir o mínimo, começou a cobrar o pedágio. Quando ela faz isso, ela alega que houve desequilíbrio no contrato. Ela, na realidade, ela judicializou, estabeleceu uma série de coisas, colocou em regra que mudou pesagem de caminhão, uma série de coisas, que teve mudança de demanda no fluxo da rodovia. A verdade verdadeira é que fizeram um estudo de demanda que previa um determinado fluxo de veículos que não aconteceu. Então, ela entrou dentro de um projeto que ela imaginou que ia ter X, só que tinha metade daquilo de fluxo de veículos. Mas você fala isso para ela aceitar a concessão. Aceitar a concessão, tá? Então, houve uma frustração no fluxo de passageiros, no fluxo de carga, então, portanto, uma frustração na sua receita projetada. E ao verificar isso, ela judicializa e solicita reequilíbrios constantes, que eu tenho que majorar o pedágio para compensar isso. Só que o edital de concessão é explícito em dizer que frustração de demanda, de fluxo de passageiros, não é motivo de realinhamento. E isso não exime ela de fazer as suas obrigações de investimento. Ou seja, era o risco inerente do concessionário fazer o investimento e ficar sujeito ao risco de se vai ter. Você não sabe se vai ter mais carro ou menos carro. Mais carro ou menos carro, mas isso era um risco do empreendedor, do investidor. Eu deveria aceitar isso. Mas o judiciário entendeu o que dessa cláusula específica? Mas aí não é simples, tá? Porque ela judicializou tudo. Inclusive tem um dispositivo no contrato que a Agência Nacional dos Transportes Terrestres até usou, dizendo o seguinte: se ela não duplicar, ela tem que ter um desconto no pedágio. Eles fizeram uma conta, faltou tanto para você fazer os seus investimentos, então eu tenho que fazer um desconto de 52% no valor do pedágio. Tá? Então, por exemplo, você paga R$10 no pedágio, você tem que tirar R$5,20. Tá? Deveria fazer isso. A NTT faz essa normativa, ela faz o desconto, a CCR judicializou e você acredita que a NTT não recorreu à decisão? Então, são essas coisas, assim, que você como advogado já entendeu. Né? Então, assim, eu acho que o poder... esqueci de recorrer. Perdemos prazo. Perdi prazo. Né? Então, assim, a agência regulatória, muitas vezes capturada pelo interesse do concessionário. Então, você chega lá, parece que o objetivo é salvar o acionista. Então, quando na realidade é o Mato Grosso do Sul que está ficando de lado. Eu não estou falando dessa gestão da NTT, o negócio já tem 10 anos, mas é muita omissão, é muita leniência. Mas qual foi o posicionamento do presidente da CCR?
Vocês tiveram a oportunidade de fazer uma audiência com ele, conversar. São vários, já foram trocando, Uhum. outros e tal. Até gente técnica, gente competente, gente séria, né? Mas ele está defendendo o interesse dele que eu digo dos acionistas da CCR. E eu acho que o nosso papel é defender o cidadão do Mato Grosso do Sul. Bom, a situação é essa. Hoje, nós temos dois caminhos. Ou rescinde-se o contrato com a CCR-MS Via Mas é discricionalidade do executivo. federal. Tá? Federal. Federal. Mato Grosso do Sul, governador Eduardo Rito, Assembleia Legislativa, o que vocês podem fazer? Muito pouca coisa. A gente pode gritar, a gente pode usar o nosso poder político da bancada federal para pressionar a NTT, para pressionar o Ministério dos Transportes, para pressionar a Presidência da República, para que eles possam tomar a decisão. Porque a caneta está com o governo federal. Tá? Então, nós buscamos essa interlocução para fazer isso. Esse contrato poderia ser rescindido por descumprimento das obrigações da CCR. Tá? Se isso fosse feito, o que ia acontecer? Consequências. Primeiro, a CCR, ela não só, ela já até manifestou no passado o interesse de rescindir, mas ela quer ser indenizada pelo investimento que ela fez. Olha só, nós achamos que ela tá em débito conosco, né? Os advogados da CCR acham que é o contrário, que acham que é a União quem tem que pagar para ela, é a viúva quem está devendo para ela. Então elas acham que tem que ser indenizados desses investimentos, que aí é coisa de bilhão, que ela vai judicializar. Sim, sim. Isso pode demorar muitos e muitos anos sem ela, se ela não fizer um acordo de rescisão com indenização, ela pode sentar em cima dessa concessão e ainda passar muitos anos protelando isso, tá? Quando eu digo 2, 3 anos acontecendo, sem entregar a concessão, porque aí é litigioso. E, vamos supor, entregou a concessão. Quanto tempo demora para você fazer uma nova licitação? É isso que eu fiquei pensando. Felipe, faz novo estudo de demanda, contrata consultoria. Você pode demorar aí pelo menos mais 2 ou até 3 anos para fazer um novo leilão. Então, olha que armadilha que nós estamos. E isso que nós estamos ignorando, a questão do subjúdice, né? Segura a nova concessão até a gente deliberar essa matéria. Tá tudo judicializado. Tá tudo. Você vai pegar o processo, eu fui baixar, é um negócio assim, ó. Milhares de páginas, milhares. Eu demorei 6 meses para começar a entender o negócio, tanto de coisa para ler. Então, assim, se nós formos pro conflito, pra briga, pode ser demorar 3, 4, 5 anos. Tá? Agora... Travado. Aí, o que aconteceu? Nesse interim, houve uma medida provisória que estabeleceu a regra da chamada repactuação. O que é a repactuação? Inúmeros contratos no Brasil estavam com esses problemas. E o governo federal baixou uma medida provisória autorizando esses contratos com problema a serem reformulados sobre outros aspectos. A empresa, olhando essa legislação, falou, não, eu quero repactuar, não quero rescindir, quero continuar. E apresentou um pedido de repactuação junto à NTT, junto ao Ministério dos Transportes. Isso está sendo analisado nesse momento de tempo pelo Tribunal de Contas da União e é uma turma que vai julgar, são 3 ministros. Tá? O primeiro ministro, que é o ministro relator, acabou de proferir na semana passada um voto contrário à repactuação. Por qual motivo? Aí eu vou te explicar. E agora tem outros 2 ministros que vão votar. Esses outros 2 ministros do TCU vão votar amanhã, quarta-feira, dia 13. Pode ser que eles façam 2-1 e vençam o voto do relator, autorizando a repactuação, ou eles podem seguir o relator e dizer o seguinte, não, CCR, essa repactuação que você propõe vai desfigurar o contrato original, então, portanto, o caminho correto é rescindir motivadamente e relicitar, correto? Pedro, o que você acha que vai acontecer? Não tenho a menor ideia. Não sei se os outros ministros vão seguir o relator ou vão vencê-lo no voto. Mas você acha ruim a repactuação? Pelos termos da medida provisória? Não necessariamente ruim. Tá? O que tá colocado? Seguramente é pior do que a duplicação. Porque não está sendo colocado a duplicação de 845 quilômetros, que era o objetivo original, certo? Eu, como cidadão, como motorista, quero os 845. Por outro lado, vamos falar a verdade, não para de pé se você estabeleceu os 845 de investimentos. Concessionário nenhum vai fazer. Não tem fluxo de demanda em vários lugares que dê sustentação a esse investimento. Então, entre os 150 quilômetros e os 845 que tem lá, tem um caminho do meio. O que é o caminho do meio? É o que a CCR está propondo. Bom, ela está propondo que a gente vá para
333 quilômetros de duplicação. Uhum. Vai ter mais aproximadamente aí uns 300 e tantos de faixa de terceira faixa. E vai ficar aí mais ou menos aí uns 200 quilômetros de faixa simples. Tá? Resumindo, resumo da ópera. Tá? Se isso acontecesse, eles prometem já investir já no começo do ano que vem, já começar as obras. Então nós vamos destravar e seriam 7 bilhões e 500 milhões de investimento de CAPEX. Então é um investimento significativo, a gente destrava, resolve os principais pontos de gargalo e tem locais mesmo que não tem muito fluxo de veículos, tá? Vamos falar a verdade. Tem, às vezes na região norte, tem alguns lugares que não tem muito fluxo. E esse novo dispositivo do contrato, o que ele estabelece? Não tem volume para sustentar duplicação. Mas se no futuro começar a ter uma indústria montada ali e ali começar a estrangular, fica o concessionário obrigado a fazer terceira faixa e chegar até duplicação, se você verificar isso, tá? Tem esse dispositivo do contrato. Então, eu acho assim que é um meio termo que está sendo proposto. A gente também não sabe exatamente tudo que está sendo proposto, porque o que eu sei disso? Porque a empresa esteve aqui, conversou com o governador Eduardo Riedel, o governador chamou alguns deputados, eu estou estudando o tema, chegou até mim, mas a CCR não discutiu isso abertamente. Você, como advogado, se você tentar entrar dentro do processo, o processo é sigiloso. Então, é uma repactuação secreta, porque na realidade isso não está definido, não está amplamente divulgado, não está discutido em audiência pública. Então, é uma crítica que se eu como parlamentar tenho, você imagina o cidadão comum que está usando a... Agora, como parlamentar, você bem considerou que essa posição acaba sendo mais uma posição de clamor como um representante do povo. Porque fiscalização, você não está fiscalizando algo diretamente relacionado ao executivo estadual. Legislativo, na verdade, não há nada necessariamente que você possa legislar para que possa melhorar ou piorar esse cenário. Não. É mais como um clamor de alguém que tem mais voz. O instrumento é esse aqui, é o microfone. É isso, né? É o microfone, é o poder que nós temos sobre a opinião pública. Certamente influencia deputado federal, influencia senador, a NTT está olhando, a CCR está olhando o que nós estamos fazendo aqui. E a pressão política, administrativa e jurídica... Aliás, nós entramos, tá? Bem da verdade, nós entramos com algumas ações, tá? Eu entrei com uma denúncia no Ministério Público por descumprimento das obrigações da CCR e essa ação ainda não foi julgada. A Assembleia Legislativa, eu e outros deputados, formamos uma comissão de acompanhamento também e entramos com um pedido de terceira parte interessada do processo no TCU. E nós ajuizamos uma ação que a juíza não deu a liminar, ela quis ouvir a CCR para tomar a decisão, pedindo o congelamento do pedágio até que a CCR se obrigasse a fazer os investimentos. Então, assim, olha, se não tem compromisso de investimento, então pelo menos que não aumente o pedágio. Mas essa movimentação jurídica é na qualidade de cidadão? Não, nós criamos uma ação civil pública. Uma ação civil pública. Agora, essa questão de logística é algo absolutamente imprescindível para o nosso estado. Fundamental. Né? Não apenas por uma questão do agro. Eu conversei com alguns produtores e eles consideraram para mim, principalmente levando até a China, e eles falaram, olha, quando nós saímos daqui do Mato Grosso do Sul e vamos até o litoral, pelo menos 30% a gente perde no caminho. 30% é muito. Perde o quê? Você diz é o custo do transporte? Não, eu digo exatamente de do muito desperdício. Muito não desperdício. É tudo isso. Não é tudo isso. Falaram por questão de rodovias no meio do caminho, por questões de trepidação, por questão de muitos elementos. Eu não sei, essa foi a informação que chegou a mim. Parece exagerado o número, mas é alto. Ok, mas que fosse 10. Né? Que fosse um número menor que esse. E muitos deles acabaram voltando e falando sobre a diferença entre países como Europa e Estados Unidos, que tem o sistema que nós não temos mais hoje, tínhamos no passado, de ferrovias, por exemplo. É verdade. Né? Falaram, olha, se tivesse a ferrovia, a gente colocava lá, é trilho fixo e não tem mais. Eu sei que esse é um assunto que, de fato, já foi debatido até pelo deputado nessa situação, mas é um investimento monstruoso. O último número que eu vi, eu estava falando pelo menos de 17 bilhões. 17 bi. É um número muito alto, até para qualquer, mesmo que a gente converter em dólar e alguém em dólar traga esse dinheiro,
Ainda é um número muito Para alto. qualquer investidor internacional é grande, para qualquer empresa multinacional brasileira ou de capital nacional é grande, para o BNDES é grande, para o governo federal é grande, é um problema grande para se resolver. Mas é possível resolver? É possível. E aí tem o que está sendo colocado. Bom, primeiro só fazer um paralelo. Tá. É fundamental nós termos uma solução logística para o Mato Grosso do Sul através de ferrovia. Desde 1914, o sul de Mato Grosso, que era o sul de Mato Grosso, gozava de uma ferrovia que ligava Corumbá até o Porto de Santos. Isso é de 1914. Nós estamos em pleno 2024 e a ferrovia está sucateada. Então, assim, nós conseguimos fazer. Brasil, em 1914, dava conta de ter essa ferrovia. E hoje em dia nós estamos com dificuldade. Mas por que você acha que essa diferença de 1914, no qual nós tínhamos uma dificuldade logística, nós tínhamos menos captação de recursos e conseguimos fazer isso e hoje existia um objetivo do Estado brasileiro de ocupar e de integrar o sul de Mato Grosso ao território nacional. Pensa que em 1914 você não estava muito distante de 1864 a 1870. O que aconteceu de 1864 até 1870? Guerra do Paraguai. Então a Guerra do Paraguai ocorreu no sul de Mato Grosso com a invasão e o Império Brasileiro não conseguia defender o território porque não tinha acesso, não tinha estrada, não tinha absolutamente nada. Então era o objetivo do Império Brasileiro fazer essa ligação e com o advento da República, os governos buscaram construir essa linha férrea até por estratégia militar. Então, e aí depois disso, até que se construiu um ramal de Campo Grande até Ponta Porã, até mesmo por conta da questão militar, inclusive no governo Vargas. Então, agora, ela é centenária. Agora, esses sucateamentos aconteceu em que momento e por qual motivo? Aí o que aconteceu? Passou o século passado inteirinho com essa ferrovia servindo ao sul de Mato Grosso, depois serviu ao Mato Grosso do Sul. Na década de 90, o Brasil, pós-democratização, nós estamos em governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, e é um momento de abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro, economia nacional extremamente fechada, e a gente querendo atrair capital internacional, querendo desregulamentar, privatizar, concessionar. Eu acho que as privatizações foram bem feitas na maior parte do Brasil. A telefonia, muito bem feita. Embraer foi vendida, muito bem feita. Os bancos, o Banespa virou o Santander, tudo isso foi muito bem feito em prol do Brasil. Agora, algumas coisas deram errado. Um caso onde errou-se na privatização chama-se ferrovia. Nós vendemos essa ferrovia em 1996 para um grupo de capital norte-americano que era conhecidíssimo internacionalmente como um fundo abutre. O que é o fundo abutre? Ele só pega carniça, ele só pega galinha morta, ele compra barato porque ele tem dinheiro em dólar, a moeda está desvalorizada, ele tem poder de compra, ele compra com o objetivo de vender, ou de desmembrar e de vender. Então você pegou um grupo que não tinha o objetivo de operar a ferrovia. Logo que inicia-se essa concessão, o ramal Campo Grande Ponta Porã ele já desativa, tá? Foram vendidos, depois essa empresa... Por que não dava tanto dinheiro? Não valia tanto a pena? Primeiro que também não tinha, a rentabilidade não era tão grande, tá? E essas ferrovias no passado davam prejuízo e eram bancadas pelo Estado. Quando chega esse privado, é para ele dar uma nova versão, uma versão moderna, mas esse grupo especificamente senta e cria uma série de problemas pro Estado brasileiro. É vendido, acaba caindo na mão, vai para a ALL, e depois a América Latina Logística, e por último cai na mão da Rumo. Passaram-se inúmeros anos sem fazer investimento. Hoje, essa ferrovia, ela só trafega a 12 a 13 km por hora, as composições. Não vale a pena. Não vale a pena, você não tem como transportar mais. Hoje em dia, você é empresário, você sabe que você tem que entregar seu produto no just in time, você tem que atender a logística. Você imagina você andando a 12, 15 km por hora numa ferrovia? Cavalo. Não tem como, é um cavalo. Tá? Então ela está totalmente sucateada. E aí depois chama-se, olha só que coisa, agora quer chamar a iniciativa privada para resolver um problema. Agora, quanto que custa para revitalizar ela integralmente? 17 bilhões. Mas quando você fala 17 bilhões, é de que trecho que trecho? É de Campo Grande até... Santos, de novo? Mairinque. Mairinque, no estado de São Paulo, fica a cerca de 100 quilômetros de Santos. Tá? Então, ela vai de
de Corumbá, vai em Campo Grande, Três Lagoas, entra no interior do estado de São Paulo, chega até Mairinque e de Mairinque desce a serra até Santos. Tá? Então, de Corumbá até Mairinque é cerca de 17, 18 bilhões de reais. Agora, isso é inviável. É inviável. Como resolver? Como resolver? Nós passamos o ano passado inteiro discutindo isso. Eu participei das discussões com a NTT, junto com o governador Eduardo Riedel. E a solução que foi proposta foi o seguinte: vamos fatiar o problema. Qual é o trecho que é rentável? O trecho de Ribas do Rio Pardo até Três Lagoas é o chamado Vale da Celulose. O que tem nesse local? Tem a Suzano, você tem a Eldorado, você tem a Arauco, International Paper, Klabin, essas outras empresas que até fundiam os players. De maneira pesada. A indústria, seja da celulose, do papel, seja da MDF, e vão utilizar aquilo. Então, esse trecho é altamente rentável, não tem dúvida nenhuma. Então, o governador falou, ok, vocês querem revitalizar esse trecho? Não pode só ser Ribas da Três Lagoas, tem que ser pelo menos chegar até a capital. Então vai chegar a capital até Três Lagoas, vai ser totalmente revitalizado. Hoje ela tem a chamada bitola estreita, que é a bitola métrica. O tamanho do trilho é de 1 metro. É aquele trem antigo. Hoje em dia não é mais assim, ele é bitola larga. Então vai ter bitola larga, e para trens mais pesados, trens mais rápidos, trens mais ágeis. São investimentos aí da ordem de 5 a 6 bilhões de reais. Nós estamos falando do setor privado, que o público não tem isso. Não, o setor público não tem isso e também não tem vocação para gerir isso também. Mas seria uma concessão ou parceria público-privada? Não, é uma concessão, com a própria Rumo. Tá? Então a Rumo faria essa revitalização, Campo Grande até Três Lagoas. Aí você fala, bom, mas e depois de Três Lagoas, como é que faz no estado de São Paulo, se não vai revitalizar? De Três Lagoas, criaria-se um novo ramal até Aparecida do Taboado, que fica no nordeste do estado, né? Então mais quase 100 quilômetros até Aparecida. E de Aparecida, pega um trilho que já existe, a chamada Malha Paulista, e chega até Santos. Essa Malha Paulista está em funcionamento? Essa Malha Paulista está em funcionamento, é da própria Rumo, é perfeitamente viável. Então, nós revitalizaríamos um trecho de Campo Grande até Três Lagoas, criaríamos um trecho até Aparecida do Taboado, e Aparecida do Taboado desce em outra ferrovia. E o que falta? Deixa o estado de São Paulo sem fazer investimentos. O governador Tarcísio, conversando com o governador Eduardo Riedel, aceitou isso, que na minha opinião era o mais difícil, porque na verdade ele está abrindo mão do interesse de São Paulo para ajudar o Mato Grosso do Sul. Tá? Isso tudo está sendo, de novo, é uma repactuação. Tá? Tá sendo discutido isso. Onde que é o problema, ao meu ver? Campo Grande, Corumbá, vai ter apenas manutenção do trilho, então não vai ter novos investimentos. Até mesmo porque todos esses investimentos que estão ocorrendo da JF lá em Corumbá, isso tudo está indo através de barcaças pela hidrovia do Paraguai. Então eles não querem utilizar a ferrovia. Eu penso que deveria utilizar a ferrovia também, porque tem momentos que o rio não tem trafegabilidade. Você pega, por exemplo, esse ano, teve uma seca sem precedentes, uma seca do século. E aí teve locais ali que o rio Paraguai ficou com 1 metro, não passa a barcaça. E aí não tem exportação, que chegou a cair 80% da exportação do minério de ferro. Então deveria ter, agora, nessa logística não beneficiaria, corrija-me por favor se eu estiver equivocado, a denominada rota bioceânica. Na verdade... Que a ideia é exatamente caminhar do Chile para cá. A questão de lógica. Você vê que coisa, né? O Mato Grosso do Sul está discutindo uma saída... o Mato Grosso do Sul e o Brasil discutindo uma rota para o Pacífico. Mas, paradoxalmente, nós perdemos a rota para o Atlântico. Porque nós tínhamos uma ferrovia de 1914 que está funcionando. Vocês estão falando de rota do Atlântico, não tem nem Pacífico. Você quer o Pacífico, não tem nem o Atlântico. Então nós temos que voltar a ter ferrovia para exportar para Santos. Porque isso tudo vai na carroceria de um caminhão. Você imagina pegar minério de ferro lá de Corumbá, rebentando a 262 para levar para Paranaguá, levar para Santos. Não tem cabimento para levar até a China. Então, nós temos que ter ferrovia. De Campo Grande até Ponta Porã, esqueceu-se, não vamos nem se falar mais. Decidiram matar o trecho. A NTT vai matar o trecho. Eu estou dizendo, gente, tem carga. Toda a produção de soja do Mato Grosso do Sul está ali, toda a produção de milho está ali, a quantidade de etanol, de açúcar está toda ali, o que tem de fertilizantes, etc. Revitaliza isso. Então, eu tenho pregado muitas vezes essa... Acho que hoje trazermos mais investimentos para Mato Grosso do Sul, porque o Brasil, um país a nível continental,
quando algum investidor internacional acaba considerando o investimento a nível Brasil, e ele acaba tendo que escolher um dos estados. Ali havia até a guerra fiscal, né? Que era uma grande discussão relacionada à questão do ICMS, né? Vem para cá, eu isento aqui, que foi a questão do Conselho Fazendário, depois de uma decisão do Supremo, que acabou organizando. Ei, gente, para com isso, vocês precisam fazer um acordo entre vocês para, como você já disse hoje, conseguir organizar isso. Agora, quais seriam ou como poderíamos melhorar, deputado, os atrativos para o Mato Grosso do Sul ser um estado de fato que o investidor escolhesse trazer sua empresa para cá, ao invés de um São Paulo, que tem, ao invés de um Rio de Janeiro, porque queremos que traga investimentos para cá, porque você traz emprego, você traz imposto, você vai ter questão tributária, você traz benefícios como esse, você traz gente que faz sentido esse tipo de investimento. Qual seria hoje, ou se existe algo que a Assembleia pode fazer, ou fiscalizar, ou demandar, para que se pudesse trazer ou mudar na política pública maiores investimentos para o estado do Mato Grosso do Sul? Olha, decisão de investimento, ela é uma decisão multifatorial, certo? Não é apenas um... Claro, não é só logística. Não é só logística. Hoje, a questão do incentivo fiscal é importante? É. Só que com a reforma tributária, dentro de 5 anos, não há que se falar mais em incentivo fiscal no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Estará proibido o incentivo fiscal. Qual que é a ideia qual que é a lógica que está inscrita dentro do fim do incentivo fiscal? Ao tributar os produtos de maneira homogênea em todos os estados, nós vamos fazer com que cada estado busque a sua própria vocação. Muitos estados, como Mato Grosso do Sul, como Goiás, como o estado de Mato Grosso, buscaram reduzir impostos para trazer indústrias manufatureiras ou indústria automotiva, como por exemplo Goiás tem, tentando trazer uma indústria que ficaria naturalmente no Eixo Rio-São Paulo, certo? Então, olha só, o Bernardo Api, que é o grande economista que formulou e pensou a reforma tributária, falou assim, olha que contradição que tem no Brasil. Goiás está reduzindo imposto para trazer montadora. E o estado de São Paulo está reduzindo imposto para trazer frigorífico. Quando, na realidade, nós deveríamos ter um imposto único, de forma que o frigorífico tivesse em Goiás e a montadora tivesse em São Paulo. Por quê? Porque o boi está em Goiás, e o boi está no Mato Grosso, está no Mato Grosso do Sul. E as autopeças e o mercado consumidor está no estado de São Paulo. Então, ao nivelar a política de impostos de maneira clara, horizontal, sem diferenciar setores, sem discriminar contribuintes e ter o mesmo tratamento de todos, nós vamos fazer com que as vocações das diversas regiões sejam explicitadas e essas regiões vão trazer os investimentos que são do seu... No caso do Mato Grosso do Sul, falaríamos o quê? Commodity. Nós vamos industrializar os frigoríficos, nós vamos industrializar toda a nossa proteína animal, seja o boi, seja o suíno, seja o frango. Nós vamos industrializar a soja, o milho, nós vamos trazer as indústrias de celulose e de papel. E essas indústrias que hoje estão, por exemplo, no estado de São Paulo, vão acabar vindo para cá, certo? Então, essa é a lógica que está por trás. Bom, e isso é o que estão pensando sobre a reforma tributária. Tá, mas eu quero industrializar o nosso estado. Quais são os fatores que vão ser determinantes? Infraestrutura é outro. Nós temos que ter infraestrutura de ponta. Não adianta você imaginar que você vai ter 262 com congestionamento, sem ferrovia, se nós vamos ter 163 com estrada da morte, você achar que você vai trazer investimentos. Não vai. Tá? Então, infraestrutura é outra coisa. Mão de obra. Não adianta. Você pode dar incentivo, você pode dar qualquer outra coisa. Se a mão de obra não for treinada, você não vai conseguir trazer. Então, temos que fazer uma aposta nas universidades. Nós temos que fazer uma aposta na pesquisa, no desenvolvimento, na inovação, num estado digital, num estado vocacionado para a inovação. Temos que fazer a ligação entre a universidade e as empresas. Então, tudo isso é política pública que a gente tem que fazer. Essa política pública é uma política que acaba sendo realizada ou não sendo realizada. Por quê? Falta dinheiro, porque falta expertise, porque falta gente com cabeça para isso. O que inibe? Porque a gente falou no momento hoje sobre China, e de fato a China ela saiu de um país simplesmente exportador
né? E eu falo agora exportador, apenas de Ela uma era commodity, agroexportadora. agroexportadora, e ela acabou sendo alguém que exatamente industrializa, né? Hoje, a grande sensação que nós temos, principalmente falando a nível Brasil, em sua grande maioria, logicamente, agora essencialmente Mato Grosso do Sul, é que nós somos, a matéria-prima vem daqui. A matéria vem daqui. Mas nós estamos industrializando rapidamente. Por exemplo, hoje os investimentos industriais que o Mato Grosso do Sul tem em carteira são quase 100 bilhões de reais. O maior investimento das Américas está acontecendo com essa fábrica da Suzano que está terminando agora. 20 bilhões de reais. Esse investimento da Arauco lá em Inocência, puxa, é Inocência, a pacata Inocência. Você já foi para Inocência, é uma cidadezinha pequenininha. Salvo engano, deve ter uns 5 mil habitantes, Inocência. E aí está recebendo investimento de 20 bilhões de reais. A inteira vai agora Então, girar em isso torno é disso. uma industrialização muito significativa. A gente tem condição de industrializar a nossa soja. Nós vamos fazer produto alimentício. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Uhum. E ele tem crescido a uma taxa significativa. Você pega, por exemplo, o continente africano. Uhum. Onde está crescendo as pessoas lá? Continente africano, sudeste asiático. A Europa e os Estados Unidos estão estagnados em termos de população. Mas sudeste asiático, Índia, África, os emergentes, América Latina crescendo muito. É por isso o elemento de grande Então, elemento de crescimento do BRICS, exatamente por conta disso. Você pega no começo do século passado, o mundo tinha 1 bilhão e pouco de habitantes. Nós estamos com 8 bilhões. Então, e crescendo rapidamente. Esse mundo, ele vai estar sedento por comida, ele vai ter que se alimentar. E tem a discussão sobre segurança alimentar. É o food security. E tem também a discussão sobre a mudança climática, que é o climate change. Okay. Então, na minha visão, são essas duas grandes forças que vão definir o mercado de alimentos no mundo. Né? De um lado, você vai ter que produzir mais alimentos para atender essa população crescente. E onde que nós vamos ter que produzir esses alimentos? Aqui é onde... Aí você vai ver que o Mato Grosso do Sul é uma das bolas da vez para produzir alimentos no mundo. Não alimentos na forma de commodities, mas o alimento processado, o alimento industrializado. Você entendeu? Então a gente tem condição de fazer isso tudo. Mato Grosso do Sul tem aproximadamente 36 milhões de hectares. Se nós fôssemos um país, nós seríamos exatamente do tamanho da Alemanha. E nós temos cerca de 3 milhões de habitantes, que é mais ou menos assim a população da zona leste de São Paulo. Então é a zona leste de São Paulo vivendo dentro da Alemanha. Nós temos verdadeiros vazios geográficos. Hoje no estado, nós produzimos, desses 36 milhões, nós temos aproximadamente 4 milhões e meio de hectares de soja. Em 2010, nós tínhamos apenas 1,5 milhão de hectares de soja. Então, nós crescemos aí de maneira significativa. Quase 3 milhões aí de hectares. 4 milhões e meio que chegamos. Isso aconteceu com desmatamento? Nada. Hoje, no Mato Grosso do Sul, existem 10 milhões de hectares, que são as áreas de florestas, de remanescentes, de rios, de montanhas. Se você for olhar em 2010 e 2024... você vai ver que é praticamente inalterado os 10 milhões de hectares de floresta. Então, onde que está crescendo essa soja? Está crescendo em cima da área de pastagem. Então, por exemplo, o boi, aquela pecuária extrativista, aquela que o cara não investe em nada, com pasto rapado, a vaquinha lá em cima, isso tudo é coisa do passado. Então, nós temos que ter uma pecuária moderna, produtiva, uma agricultura, integração da lavoura, pecuária da floresta. Isso tudo está acontecendo em áreas antropizadas. Mas acho que eu acho muito interessante esse aspecto que você trouxe, de fato entendermos qual é o nosso forte. Porque às vezes você quer trazer uma ênfase naquilo que de fato não é a ênfase do seu bioma. Vou dar um exemplo. Eu admiro demais aqui, foi feito agora... surpreendentemente no Mato Grosso do Sul, terroir Pantanal, né? Ali onde temos uma plantação de uvas, algo sensacional. Entretanto, inquestionavelmente, o Mato Grosso do Sul, como terra e como terroir, não é a mesma ênfase do Rio Grande do Sul. Não. Né? Então, darmos uma ênfase nisso não seria algo que imagino sábio. Agora, falando sobre essa questão de terra, em que você acabou pontuando, e eu sei que você até já se manifestou sobre isso, houve principalmente há algum tempo atrás, um movimento sem terra e um movimento de invasão
muito grande exatamente por conta desse elemento. É. O Mato Grosso do Sul tem muita terra, e você fez um comentário aqui até sobre uma diferença entre 1 milhão de hectares e 3 milhões de hectares, que cresceu, significa que antes talvez não estava tudo isso produtivo. Não. Existe ainda área, existe ainda questão Áreas pouco produtivas. pouco produtivas. Qual é a percepção sua, deputado, sobre essas áreas não produtivas e sobre essa questão de redistribuição de terra, movimento sem terra, invasão de terras? Qual é a perspectiva sua sobre esse assunto? Eu acho que o mercado vai dar uma solução como ele está dando, da maneira mais correta para esse problema. Então, por exemplo, se tem uma atividade rentável, que é a agricultura do nosso estado, ela naturalmente ela vai entrar em áreas, ela vai começar a entrar em áreas que eram de pecuária, por exemplo. Então, a área de pecuária era cerca de 20 milhões de hectares. Hoje, se não me engano, está em 16 ponto alguma coisa. Então, essa área, ela foi dando lugar para a soja. Então, o que aconteceu? É o mercado quem vai encontrar um novo uso da terra olhando as potencialidades. Portanto, não deveria ser caso de distribuição de terra. Eu não acredito. Aí eu pessoalmente. Claro. Eu não acredito. Primeiro, eu acho que invasão de terra é crime. Tá? Ok. Eu acho não, é crime. Tá definido dentro da lei e o Brasil tem sido muito leniente com relação a isso, tem sido frouxo e nós temos que combater de maneira vigorosa a invasão de terra. Porque você tem que respeitar o direito de propriedade, que é um preceito fundamental dentro da Constituição, você ter o direito de propriedade. E não tem crescimento econômico se você não respeitar o direito de propriedade. Isso tudo vai acabar com os investimentos, acaba com o crescimento econômico, e isso é a receita para a gente virar país atrasado, como a gente tem em outros casos. E não trazer investidores, como nós estamos falando. Etc. Claro. E tal. Tá? Então, eu acho que o Movimento Sem Terra, reforma agrária, eu acho que é até possível. Esse é um ponto. Agricultura familiar, faz sentido em alguns casos? Sim. Reforma agrária dentro da lei? Sim, faz sentido. Agora, invasão de terra, barbárie no campo, violência para atingir um determinado objetivo de política pública, eu sou absolutamente contra. Inclusive, sou membro da Frente Parlamentar Invasão Zero. Seja de invasão de sem terras e invasão de indígenas, que é um problema de natureza distinta, mas, ao mesmo tempo, na ponta, o produtor rural entende, ele está titulado, ele está legalmente, ele está centenas de anos com aquela propriedade, para ele é uma invasão de terra. Então, acho que nós não podemos caminhar desse lado. E o futuro da humanidade está dentro das cidades, né? Se você for pegar, olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mais de 300 milhões de habitantes. Hoje, deve ter algo em torno de 2 a 3% da população norte-americana vivendo no campo. E por que isso ocorre? Porque você migrou para a cidade, é dentro da cidade que tem oportunidades, é lá que você vai crescer, que os salários são às vezes pagos melhor, você tem oportunidade de estudo, de saúde, de lazer, de entretenimento, a visão mais cosmopolita, etc. Então, o ser humano foi migrando historicamente para dentro das cidades. E no campo? Como é que nós vamos alimentar esse povo todo? Com uma agricultura moderna, com uma agricultura voltada para o mercado, com uma agricultura totalmente mecanizada, que é uma pessoa dentro de um trator, o trator lá que custa às vezes R$ 1.000.000, com uma colheitadeira altamente tecnológica, com GPS, e cada vez precisa de menos com a cabine, gente, né? ouvindo o peão, ouvindo música sertaneja e pilotando o negócio. Ou seja, não é aquela visão de uma terrinha pequenininha para cada um, com baixa produtividade, onde o cara vive de cesta básica, precisa de ajuda do governo para chegar no mês. Isso é passado. O que nós temos que ter? Ter uma agricultura moderna, que respeita o meio ambiente, que produz alimentos em grande escala, com eficiência, baratos e acessíveis para alimentar toda a população urbana e mundial. Então, acho que isso que é a visão de futuro para que a gente possa ter, seja do nosso agro, seja para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. E politicamente? Hoje, como eu disse, você não tem uma trajetória, e aliás eu gosto disso, tá? Vou dizer de maneira até particular, não tem uma trajetória longa na política. Eu me lembro de um presidente americano, me esqueço agora o nome dele, que dando uma entrevista em Harvard, eu lembro dessa entrevista, ele disse que havia 2 pressupostos que ele recomendava para qualquer um entrar na política. O primeiro, que seus filhos fossem criados. Porque ele disse, depois que você entrar, você vai conseguir conviver cada vez menos com a sua família. E ele disse, essa é uma questão prática, porque você vai, principalmente, imagina Brasília, né? A questão disso.
E o segundo que ele disse era: crie um negócio antes, para que você não dependa financeiramente da política, porque ela não se torne só um emprego para você. Porque tem gente que, às vezes, o salário da vida dele é o salário da política. Se amanhã ele perder o cargo, ele perdeu toda a Esse é outro renda problema também. dele que ele acaba tendo. Ah, mas hoje você está tendo uma experiência como deputado estadual, né? É algo que, de fato, não sei se é aquilo que você esperava ou não por dentro, porque você já trabalhou como secretário, já trabalhou como secretário adjunto, já trabalhou como secretário principal de finanças e agora entrou num outro cenário. E muitas das coisas que nós falamos aqui hoje são coisas de voz, mas que tem a ver com federal, a nível federativo. É verdade. É muito assim, eu tô indignado com isso, mas é o Congresso que pode fazer alguma coisa. Eu tô indignado com isso, mas é alguma coisa a nível federal que se pode fazer. Sua perspectiva hoje, e é lógico que na política tudo muda, você tem gostado da política? Você pensa em continuar? Você pensa em ir para a um nível federal para que a voz possa ser ouvida de maneira... Vou usar a expressão que a senadora Soraya falou para mim. Ela disse: eu percebi que minha voz não valia, que eu precisava ter a caneta na mão. Eu precisava estar num lugar onde eu pudesse assinar alguma coisa. Qual a sua visão sobre a política futura do deputado Pedro Pedrocia Neto? Bom, eu tô nesse mandato tem 1 ano e 11 meses, né? É isso, basicamente. E completando aí 2 anos de mandato, o mandato ainda nem chegou na metade, vai chegar agora até a metade. Tô gostando muito, é um grande desafio. Confesso que tive que me reinventar um pouco, porque eu sempre fui um técnico. Eu gostava de ser secretário porque podia aplicar as coisas que eu tinha aprendido, que eu acreditava como na minha formação de economista, mas eu nunca tinha vivenciado a política partidária, nunca tinha testado meu nome na urna. E é um desafio, viu? Vou te contar que é uma experiência única você disputar uma eleição. Porque você aprende muito também, né? Você sai dentro da sua zona de conforto, você tem que pedir voto para todo mundo. E no meu caso eu tive quase 16 mil votos. Tem muita gente que fala, mas não é muito, mas vai lá, ter 16 mil pessoas apertar o seu número na urna, é bastante, não é pouca coisa. E eu gostei dessa experiência. Eu acho que eu estou aprendendo ainda muito, buscando crescer nesse mandato, fazer um mandato de entregas. Estou buscando servir ao Mato Grosso do Sul. Esse é o meu objetivo, é não me servir da política, mas servir as pessoas com essa visão de liderança. E com a ideia de que a política, a política e o poder, ela não pode ser um fim em si próprio. Uhum. Então, na realidade, a política ela tem que ser um instrumento para uma coisa maior. É lógico que quem joga o campeonato, o jogador que joga o campeonato, quer ir para a seleção brasileira. Claro. Né? Eu quero crescer também. Quem sabe no futuro eu tenho condição e musculatura política para que eu possa ser um deputado federal, pode ser senador, pode ser prefeito, pode ser governador. Eu gosto muito do executivo. Acho que pela minha característica, que é mais técnica, que eu poderia, dentro do executivo, dar uma solução, uma contribuição. Uhum. Tal como eu dei em Campo Grande. Eu peguei uma cidade absolutamente quebrada em 2017, que tinha... Quando você foi secretário de Finanças. Quando eu fui secretário de Finanças, e nós tínhamos 2 folhas em atraso. Sabe o que é 2 folhas em atraso? Estamos falando mais de 300 milhões de reais em atraso de servidor. Sem pagar 13º, sem pagar os hospitais, uma situação de caos, verdadeiro caos. E nós entregamos Campo Grande melhor do que nós pegamos. Você lembra qual caixa que você entregou? 892 milhões de reais em caixa no dia 31 de março de 2022. Então, vou repetir, 892 milhões de reais em caixa, quase 400 milhões de reais para livre movimentação no Tesouro. Que não estava preso, né? Vinculado. Que não estava preso, que é um dinheiro de liberdade para você mexer. O 13º provisionado, mais de 130 milhões de reais na saúde, mais de 30 milhões na ciência social, mais de 30 milhões na iluminação pública, mais de 1 bilhão de reais em financiamentos em carteira, em diversas obras na cidade. Então, uma Campo Grande melhor do que nós recebemos. E com o 3º menor endividamento entre todas as capitais do Brasil. Que muitas pessoas, às vezes, até olham a situação de Campo Grande e falam, mas Campo Grande é endividado. Gente, basta você olhar os números. Campo Grande tem um indicador que é o comprometimento da receita corrente líquida com dívida com bancos.
Campo Grande tem 19% de comprometimento. Ou seja, para cada R$1 que ela arrecada, ela só deve 19 centavos com dívida com bancos. É o terceiro menor endividamento entre as capitais do Brasil. Então, Campo Grande pode ainda, se quisesse, dobrar a sua dívida com bancos, com financiamentos, ainda assim teria um endividamento relativamente modesto perto de outras Que, aliás, capitais. é curioso você dizer isso, porque eu me recordo, se não me falha a memória, que a atual legislatura falou que tinha recebido com caixa ruim. Aí são essas coisas ruins da política, porque você vê a busca de uma narrativa de um grupo político que nos sucedeu e buscou, para se legitimar, construir uma narrativa de que teria pego uma prefeitura com terra arrasada, sem dinheiro em caixa, com déficit. Eu fui na Câmara inúmeras vezes e publiquei um relatório de gestão fiscal mostrando que nós não tínhamos déficit, nós tínhamos superávit. A nossa receita era maior que a nossa despesa em R$242 milhões de superávit. Ou seja, se não fizer nada, só deixar o carro andar. Poxa. Então, assim, é narrativa, né? Uhum. Bom, eu busquei, até dentro dessa campanha, tornar público isso pela defesa do nosso legado, defesa daquilo que eu trabalhei. Olha, dentro da gestão pública não tem trabalho perfeito e não tem obra pronta, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa atuação nesses 5 anos e 3 meses que eu tive à frente da Secretaria de Finanças de Campo Grande, eu entreguei uma cidade muito melhor do que eu peguei. Por quê? Porque eu amo essa cidade, eu sou campograndense, eu trabalhei com espírito público, eu trabalhei com um caráter republicano, eu queria ver Campo Grande crescer mais. E acho que quem pegou deveria ter esse reconhecimento e olhar para frente, olhar menos para o passado e olhar para o futuro. Sabe que é o que você comentou hoje? Eu acho que essa é uma grande diferença. É que se nós começássemos a entender esse caráter republicano, e não necessariamente entender... Eu não vou nem falar agora de esquerda e direita, eu vou falar de partido A, B ou C, mas entender que todos têm o mesmo propósito comum, que é o bem da população e que de fato é... Poxa, imagina só se a gente se tornar o melhor estado, a melhor cidade, o melhor espaço para se viver. Isso vai fazer uma vida boa aonde nós estamos. Sabe que isso me traz a recordação, é curioso lembrar dessa palavra, quando dentro de um dos cativeiros bíblicos do povo de Israel, da Babilônia, quando, se não me falha a memória, o profeta Jeremias diz: orai pela paz de onde vocês foram levados. Porque eles falavam, pô, a gente está na Babilônia, vou agradecer pela Babilônia, porque Babilônia morra. Mas o profeta disse: orai pela paz do lugar onde você está, porque na sua paz tereis paz. E é interessante isso. Eu posso não estar no melhor cenário, no melhor lugar onde eu estou. Eu posso não estar no melhor governo. Mas eu gostaria muito que esse governo fizesse um excelente governo, seja municipal, estadual, federal, para que eu tenha uma boa vida. É que a política nem sempre está vocacionada para o bem. Essa que é a verdade. Né? Às vezes, dentro da lógica política, faz mais sentido derrotar o outro, faz mais sentido eleitoralmente essa guerra entre um campo e outro, do que necessariamente fazer com que a coisa ande. Então, eu vejo assim a nossa discussão nacional, discussão às vezes local, muito apequenada. Eu vejo que os grandes temas, os grandes debates nacionais, estaduais, às vezes até municipais, estão escapando da opinião pública e nós estamos olhando, às vezes, uma guerrinha entre direita e esquerda. Essa polarização não é só no Brasil, é no mundo como um todo, né? Acho que até um fenômeno das redes sociais que acabou por acentuar essas discussões. Mas eu acho que, assim, às vezes a política ela fica dentro de um campo tão destrutivo do embate entre grupos que a gente esquece que nós temos um país para cuidar. Agora, Pedro, diante dessa perspectiva, você acha que políticos que têm esta visão de povo e não essa visão de poder conseguem se manter? Eu espero que sim, né? Pedro, obrigado. Obrigado por ter vindo no My Business. Para mim foi um baita de um prazer ter você aqui conosco. E falamos de muita coisa. Falamos de muito assunto e, bem, agradeço demais e espero que você volte aqui conosco. Maravilha, é só me convidar, pode ter certeza absoluta que eu vou estar aqui. Parabéns pelo papo, fiquei muito feliz de te conhecer, saber da sua história, da sua trajetória, um self-made man, o cara que criou tudo isso aqui, o My Job, que queria visitar 196 países. Mas ainda quero, agora pretendo levar as 2 crianças. Agora com mais dinheiro no bolso, né, sem ter que depender de patrocínio.
Obrigado. Boa sorte, amigo. Ó, prazer estar aqui com você.